Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. O programa de hoje recebe o promotor de justiça Marcelo Lemos Vieira, que é da Promotoria de Justiça Civil do Meio Ambiente e Urbanismo de Vitória. Vamos falar de mobilidade urbana e aspectos paisagísticos da capital capixaba, assuntos que interessam a você, cidadão. Então, Marcelo Lemos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando de mobilidade urbana. Muito se tem discutido aí soluções para o trânsito aqui de Vitória e também do entorno aqui da Grande Vitória. Se fala em ciclovias, aquaviário, a questão dos pedestres, mas os resultados aí de algumas opções não estão sendo muito válidos, né? De que forma o Ministério Público pode atuar nessa área? Na verdade, é sempre bom lembrar que a discussão ela faz parte de um processo democrático, o exercício da cidadania, que muito nos alegra, né? Que a população tenha acordado para que esses temas, né, sejam discutidos, sejam exauridos, sejam inflamados, né? No sentido de que se buscar a melhor qualidade de vida. Isso tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana, com direitos humanos. Bom, nós realmente reconhecemos que a cidade de Vitória tem problemas, até por sua questão geográfica, uma ilha. Uhum. Nós temos problemas de transporte, de trânsito e transporte, mas também temos soluções. E por ser uma ilha, você tocou bem no assunto, nós temos opções que talvez outras cidades não tenham, como, por exemplo, aquaviário. A questão que nos chama a atenção é sempre a questão econômica, né? Me parece realmente que há uma conta e essa conta não fecha e com o aquaviário ele não se sustenta. Então está havendo um esforço muito grande, até pelos movimentos que a gente tem visto no Brasil, da gente buscar uma solução melhor para que haja uma melhor mobilidade. E mobilidade você tem que ter vários modais. Uhum. Né? O transporte de ônibus ou por ônibus é um dos modais. Mas nós temos que trabalhar, sim, com aqueles transportes que sejam mais sustentáveis, que é o caso, por exemplo, das bicicletas, né, as ciclovias, até porque, às vezes, a pessoa trabalha muito próximo de casa, tem a sua atividade de lazer muito próximo de casa e ela pode deixar o carro em casa. Agora, doutor, onde que entra o Ministério Público nisso? O Ministério Público, como guardião da Constituição e defende os interesses difusos e coletivos da sociedade, e sendo a mobilidade inserida dentro do contexto de direito urbanístico, o Ministério Público acaba por ter essa atribuição de estar zelando por esse direito fundamental, que é o direito à mobilidade. Perfeito. Então, aí que entra o Ministério Público trabalhando em parceria com os órgãos estaduais, municipais, para que a gente possa melhorar essa qualidade do serviço de mobilidade. Doutor, uma das discussões que estão mais presentes aí é a questão do BRT, o Bus Rapid Transit, numa tradução livre aí, trânsito rápido de ônibus. Essa é a solução para os congestionamentos que nós temos hoje aqui na capital? É uma das soluções, né? Na verdade, esse tipo de transporte é chamado transporte de massa. Ele transporta uma quantidade de pessoas num número bastante razoável, levando em consideração que 80% da população anda de transporte público coletivo. Então, ele vem somar a outras modalidades, né? Como a gente já citou, a implementação do aquaviário, a implementação das ciclovias e dos transportes de ônibus municipais que devem ter uma nova roupagem com a implantação do BRT. A gente pode pensar em um consórcio entre os municípios aqui da Grande Vitória? Há poucos dias atrás, veiculou na mídia a formação do consórcio da região metropolitana. E nós, hoje, estamos, inclusive, na coordenação da região metropolitana de Meio Ambiente e Urbanismo e vimos com bons olhos. Então, acreditamos, sim, que junto com estados e municípios irão se unir para poder integrar completamente o sistema de transporte coletivo municipal ao BRT, inclusive, que a gente chama de catraca única ou bilhetagem única. Uhum. Ou seja, você com um único bilhete, você consegue transitar, né, trafegar por todo o sistema com um único pagamento. Perfeito, doutor. Agora, a solução ideal seria realmente que nós tivéssemos um transporte coletivo à altura e que as pessoas deixassem os carros em casa. É uma questão de cultura e de tempo e de educação ambiental urbanística. Hoje, você pedir ao cidadão para deixar o carro em casa, é complicado você fazer esse convencimento, porque você não existe a contrapartida. Não tem a contrapartida, ela é muito ruim, muito precária.
Apesar de a gente ter notícia que o transporte público em Vitória ainda não é um dos piores no Brasil. Ele é até razoável, mas longe de convencer o cidadão a sair do seu conforto, do seu automóvel, para optar por esse serviço. Agora, doutor, mudando um pouco de assunto, muitos têm falado sobre a questão do passivo da Vale, né? O minério de ferro depositado lá na praia de Camburi. Como é que está essa situação, doutor? Não, está bem adiantado. Nós temos um estudo da Vale que opta por retirar ou permanecer com passivo com questões técnicas. Temos um estudo das associações que estão mais propensas, um estudo mais propenso à retirada, inclusive mudando a nomenclatura em vez de passivo ativo, porque por ser, segundo o estudo da associação, um material de rejeito e tóxico, ele estaria ainda ativo. Então, hoje, que pé que está a situação? Nós temos os órgãos ambientais mais o Ministério Público debruçados sobre esses laudos para a gente chegar a um bom senso, um senso comum de qual será a melhor solução, a retirada do material ou a permanência do material com a cobertura para poder a gente isolar esse material que está ali. Mas o importante é que a comunidade saiba que nós estamos resolvendo isso, que está há anos, uma demanda de anos, e em breve nós teremos um resultado. Agora, doutor, isso pode trazer problemas à saúde da população? Olha, acreditamos que sim. Pelo menos os estudos que apontam como ele é um material que ele afeta a biota, afeta todos os seres ali que se encontram marítimos, e a gente está no último da cadeia alimentar, provavelmente esse material ali, ele, com certeza, se você fizer uma análise de cadeia, ele pode chegar na saúde do ser humano. Agora, um questionamento. Então, se simplesmente se colocar uma camada de areia em cima desse material, ele vai continuar, de alguma forma, trazendo problemas? Essa que é a questão. Esse último detalhe que a gente está analisando para poder ter um laudo definitivo para realmente optar ou permanecer ou retirar o material. Mas a empresa já se colocou pronta aí para fazer qualquer uma das duas opções. Doutor, ainda dentro dessa perspectiva, quando falávamos aí da Vale, a gente lembra da atuação do Ministério Público que resultou na construção das wind fences, as chamadas barreiras de vento, né? Que hoje protegem os pátios de minério de ferro. Agora, a mesma coisa não foi feita com a empresa vizinha, com a ArcelorMittal. Por que isso, doutor? Não, a Arcelor, ela alega que ela tem um cinturão verde que faz a mesma, que teria a mesma eficiência ou eficácia do wind fence. O IEMA, que é o órgão licenciador, discorda e determinou a aplicação do wind fence. A Arcelor recorreu administrativamente e, nesse intervalo, o Ministério Público acabou ingressando com a ação judicial que está tramitando na Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, tem um agravo em segundo grau, onde a gente está tentando uma conciliação. Então, hoje, a gente está próximo de uma conciliação com a Arcelor, no sentido de obter a implementação da melhor tecnologia, porque nós entendemos que o cinturão verde sozinho, ele não é capaz de segurar esse pó, né, esse minério de ferro que ela tem, principalmente o pátio de carvão. Na verdade, a Arcelor tem um problema maior com o pátio de carvão. Seria o pó preto. O pó preto. E, além disso, são outras medidas que ela tem que adotar, segundo as condicionantes que são exigidas no licenciamento. E nós estamos fechando esse acordo e esperamos que, em breve, teremos as duas empresas, vamos dizer assim, saneadas. E é bom lembrar, e as pessoas sempre perguntam, se todas essas providências a gente vai acabar com o pó preto em Vitória. Provavelmente Exatamente. Não. Não, porque as indústrias estão muito dentro da cidade. O ideal mesmo seria um reestudo dentro do litoral capixaba, de relocação dessas empresas. Agora, é uma coisa que a sociedade tem que discutir muito democraticamente com as empresas. Existe a possibilidade de criação de portos em outros locais do Estado, o que pode beneficiar, descentralizar um pouco a chegada dos navios aqui na Grande Vitória, e a gente realmente tem que se debruçar nesse estudo. E o que nós estamos fazendo é tentar diminuir esse impacto aqui no cidadão, principalmente de Vitória e Vila Velha. Principalmente a questão de saúde, né? Saúde. Isso é uma questão ambiental ligada diretamente à saúde pública. Doutor, agora, mudança dessas empresas, isso geraria seria extremamente oneroso, não? Para nós aqui, parece coisa assim, nos outros países isso é muito normal. Hoje, em virtude dessa cobrança para uma maior qualidade de vida, é muito normal a empresa se deslocar para um local, não só deslocar, não é levar o problema para outro lugar, ela se desloca já se implementando, se
se criando ou recriando para nova tecnologia que não vai causar. Nós temos que lembrar que as empresas estão há 30 anos, quer dizer, a tecnologia é bastante ultrapassada, apesar do esforço que elas vêm fazendo de se manter dentro dos padrões, mas não consegue. Então, o ideal seria a relocação para um local mais apropriado, com nova tecnologia, né? E que elas permaneçam no território capixaba, até porque trazem divisas, trazem riquezas. Mas isso tudo tem que ser um debate muito aberto, muito franco, né? Sem nenhum tipo de trauma, né? Nada que seja traumático, a gente pode realmente causar prejuízo para a economia e causar prejuízo, inclusive, para os empregados que estão ali trabalhando, as pessoas que têm que residiram, fizeram investimentos na cidade. Então, é complexo. Mas a médio e longo prazo, a gente tem esperança, principalmente com a perspectiva de outros portos, da gente ter uma descentralização e talvez uma melhora nessa produção de poluição atmosférica aqui em Vitória. E essa discussão já teve início? Nós estamos iniciando a conversa, tivemos a conversa com o Procurador-Geral no sentido de a gente estar criando no Ministério Público uma ambiência, né, de discussão sobre portos, com a realização de seminários, curso para os promotores, servidores, para entender o que são portos, para a gente poder discutir essa matéria, em virtude dessa vinda, né, ou então possível vinda desses portos, a gente tem que entender essa matéria, até para a gente poder auxiliar em parceria com os órgãos estaduais, federais, municipais, essa descentralização de atividade, para a gente não perder riqueza, mas também ter uma riqueza sustentável. Tá certo. Eu vou pedir licença ao Dr. Marcelo e a você que está nos assistindo, para que nós possamos ir para um rápido intervalo e voltaremos com essa entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Marcelo Lemos Vieira. No próximo bloco, vamos falar da situação dos empreendimentos portuários no estado e continuar com essa conversa sobre o ar que respiramos aqui na Grande Vitória. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para o cidadão capixaba, em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Marcelo Lemos Vieira. Ele que é da Promotoria de Justiça Civil de Vitória e atua na área do meio ambiente e urbanismo. Nós falávamos da poluição do ar, do pó preto, que afeta o morador da capital, doutor Marcelo. Retomando a questão das wind fences, existem outros exemplos no mundo da utilização dessas barreiras de vento? Sem dúvida. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, o Ministério Público esteve no exterior, visitando, né, locais onde elas são aplicadas e realmente elas têm uma eficiência muito grande. A grande questão de Vitória é diferente, que Vitória, nós temos um vento nordeste muito forte. Então, estrategicamente, a nível de logística, a gente tem esse colorido, né, que é esse vento nordeste, que realmente traz com mais força esse pó para dentro da cidade. A Wind Fence, nós só vamos saber realmente da sua eficiência quando nós tivermos a mesma prática pela empresa ao lado. E, agora, é bom lembrar que poluição atmosférica não é só Vale e Arcelor. Nós temos a questão da construção civil, a questão dos automóveis, o próprio asfalto. Então, nós temos um composto de material particulado suspenso que não é só industrial. Certo. Por isso que a gente está desenvolvendo, junto com a Vale do Rio Doce, até faz parte do TCA da Vale, um estudo junto à USP, Universidade de São Paulo. Desculpe interromper, doutor. TCA? Termo de Compromisso Ambiental. Sim. Com a Vale do Rio Doce, onde a Vale se propõe a subsidiar uma pesquisa para a gente tentar rastrear esse DNA, ou seja, quanto do pó preto cabe a cada um. Da onde vem, de que chaminé que vem. Então, aí nós vamos ter absoluta certeza e vai ser mais fácil atacar o problema. Agora, é claro que a gente sabe que o nosso problema é muito mais grave que em relação às outras cidades, que não tem duas indústrias dentro. Certo. Então, voltando à questão, resolve-se o problema do pó preto 100%? Muito difícil, muito difícil. A não ser que se aplicasse uma tecnologia chamada de domos, onde você praticamente cobre toda a empresa. O problema disso é você saber se vale mais a pena a empresa fazer esse investimento ou ela se relocar. Perfeito. Entendeu? Então, a gente está caminhando. Veja bem, o licenciamento ele é constante.
colocação do Undifense, você não acaba o problema. Você continua estudando formas de tecnologia mais avançada para acabar com o problema. Vitória é uma cidade poluída, nós temos a população mais de 50% com rinite, inclusive tivemos um congresso há pouco tempo, onde a cidade foi premiada, né, com o congresso justamente por apresentar esse quadro. Então, nós temos que resolver esse problema. Agora, esse problema não é resolvido só pelo Ministério Público, só pelo IEMA, é a sociedade, né, se mobilizando junto com os órgãos competentes, com as empresas, né, tendo a sensibilidade de que nós temos que ter, sim, um desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não pode custar mais aos cofres públicos, ou seja, você não pode entrar dinheiro por um caixa e sair pelo outro, pelo sistema do SUS, né? Pelos planos de saúde, ou seja, você dá para a população rendimento, mas tira do outro lado com problemas de saúde. Então, essa conta não fecha. Exato. Então, nós temos que ter essa consciência. O Ministério Público tem tentado desenvolver seu trabalho com as nossas limitações, mas acreditamos que estamos avançando. Agora, doutora, desde a implantação das Undifens, já é possível se mensurar se melhorou ou não melhorou a questão da poluição do ar? A Vale do Rio Doce, ela tem um sistema de medição. Lá dentro do pátio da Vale, próximo às Undifens, tem notícia de 76% de diminuição. Só que isso aí talvez não chegue nesse percentual na casa das pessoas. Porque, evidentemente, nesse percurso você tem outros elementos, inclusive da própria Arcelor, construção civil, automóveis. Agora, as pessoas que moram na Ilha do Boi e Ilha do Frade têm nos relatado que o pó que está chegando lá é um pó mais escuro e menos brilhoso, ou seja, é mais carvão do que minério. Por isso que a gente fala que o problema hoje é mais pátio de carvão, até porque o carvão é mais leve do que o próprio minério. É mais fácil a suspensão. É mais fácil a suspensão. Repito, a gente só vai ter essa fotografia melhor quando a gente conseguir fazer com que a Arcelor também adote o mesmo sistema. Inclusive, já é uma posição do órgão licenciador, o IEMA já exige da Arcelor e acredito que não teremos muita dificuldade, haja vista os entendimentos que nós estamos tendo a nível judicial. Os licenciamentos, eles se dão de quanto em quanto tempo? Eles são anuais, mas a qualquer momento você pode questionar uma situação em que você entenda que está fora dos padrões da legislação. Então, você tem um licenciamento, ele a gente fala que é precário, porque não tem um direito adquirido ao licenciamento. Por quê? Porque se você ficar sabendo que tem uma tecnologia mais avançada, você tem que aplicar aquela tecnologia mais avançada. Agora, doutor, muito se tem falado também dos novos empreendimentos aqui no estado, principalmente de portos, né? A construção de novos portos. Como é que o Ministério Público está vendo essa questão? Olha, lógico, a gente vê para o lado econômico, é muito bom, muito interessante você ter a possibilidade de ter mais divisas econômicas, mas sempre aquela preocupação da questão urbanística e ambiental. Não podemos cometer os erros do passado. Né? Cidades que são portos, cidades portuárias, melhor dizendo, porque tem problemas sérios em relação à saúde, educação, segurança. Então, a gente tem buscado se aproximar dessas empresas que estão chegando para já estabelecer um diálogo antes da implementação dos portos. Até porque elas estão, algumas, no processo ainda de licenciamento, outras nem isso. Mas é bom já o contato, a gente conhecer quem está chegando, o perfil desse empresário, né? O que ele pensa a nível de urbanismo e meio ambiente, para a gente já ir firmando alguns acordos junto com o município, com o Estado, para que a gente tenha a segurança de que essas divisas, esse crescimento venha acompanhado da sustentabilidade, de uma melhor qualidade de vida, para que realmente esse dinheiro seja distribuído, porque também você pode ter desenvolvimento econômico e ficar na mão só de meia dúzia de pessoas. Então, essa receita, ela tem que ir para a educação, para a saúde, para a segurança e melhorar como um todo aquela região que está sendo impactada. É uma forma de você compensar e agregar valor. E é necessário lembrar também que, normalmente, esses empreendimentos, eles buscam mão de obra. E nem sempre a mão de obra aqui do Estado é suficiente. O Ministério Público também, de alguma forma, pensa na questão da infraestrutura? No primeiro momento, a gente pensa, e já tenho ouvido falar que essas empresas elas têm intenção de capacitar quem já está aqui. Para elas é muito mais interessante do que trazer mão de obra de fora, né? O custo de você investir em quem já está, porque a pessoa já tem a residência dela,
já está enraizado no local, já tem a cultura do local, então é mais fácil. É claro que vão existir situações que naturalmente vão vir pessoas de fora. E aí é que mora o perigo, vamos dizer assim, né? Dessas pessoas virem e não ter local de morar, e daqui a pouco nós temos invasão, loteamentos irregulares. Então, isso tudo nós temos que compartilhar com a empresa, compartilhar com os órgãos licenciadores, com os municípios, para que a gente não tenha aí cidades desestruturadas, com criminalidade alta, ou seja, você tem receita, repito, mas essa receita vai toda embora quando você tem que criar vários outros equipamentos para poder depois consertar situações que poderiam ser evitadas na base do diálogo de um consenso anterior. Agora, retomando a questão dos portos, tem-se dito aí que nós teremos aí um porto a cada 30 quilômetros. Isso é fato, doutor? Quando nós assumimos a promotoria, existia essa notícia. Agora, a gente já está, com a mudança da legislação dos portos, me parece que isso não vai ser mais necessário. Por quê? Antes, cada empresa tinha que operar o seu produto no seu porto. Agora não, agora você pode ter um porto multimodal, ou seja, um mesmo porto operar vários produtos. Perfeito. Então hoje talvez seja mais interessante para a empresa, ao invés dela construir um porto, ela arrendar uma área no outro porto. Então nós temos a perspectiva que isso não aconteça mais e que o Estado, né, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o INEA, o Ministério Público, a sociedade, a gente escolha lugares do Espírito Santo onde tenha o menor impacto possível para a instalação de alguns sítios, alguns locais apropriados para que esses portos sejam instalados. Esse estudo já tá sendo viabilizado? Eu tive notícia através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que já está sendo realizado. Doutor, o que a gente pode imaginar para o Espírito Santo daqui a 5, 10 anos? Olha, a gente acredita que até pelas notícias da questão do petróleo e com essa modificação da legislação dos portos, nós vamos ter um crescimento bastante razoável. Agora, esse crescimento realmente só vai valer a pena se ele for compartilhado, né, para toda a sociedade. Como é um estado muito pequeno, pouco povoado, a gente já tem um IDH em algumas cidades bastante elevado, Vitória, por exemplo. Então, a nossa perspectiva é que nós temos uma melhora na qualidade de vida para todo o povo capixaba, né? E essa é a luta do Ministério Público, né? A questão dos royalties, a gente tem batalhado bastante para que esse dinheiro seja dividido de forma mais justa, né? E a mesma coisa com outros segmentos. Então, assim, a gente está bastante otimista, a administração superior do Ministério Público tem nos passado esse otimismo, mas nós temos que arregaçar as mangas, né? Para que a gente tenha realmente a receita, o dinheiro e justiça social, senão a conta não fecha. Na sua visão, doutor, essas manifestações que ocorreram aí recentemente, elas de alguma forma induzem aos nossos dirigentes, a quem está hoje na gestão do Estado, a repensar esses projetos? Olha só, depende do ângulo da pergunta. Se você levar em consideração o lado bom da manifestação, porque essa manifestação foi dividida em dois momentos. Um momento positivo, onde as famílias foram para as ruas, né? Vem para a rua, onde nós tivemos 100 mil pessoas na rua. Essa fala tem que ser ouvida. Né? Então, essa fala, o bom político, o bom empresário, o Ministério Público, nós ouvimos. Tanto que a gente está muito mais sensível. Apesar do Ministério Público, há anos, ele é muito mais sensível a essas questões que envolvem direitos fundamentais, políticas públicas, me parece que uma outra parte do poder público ficou mais sensível. Então, acho que sim, que vai haver uma melhora substancial na questão das políticas públicas. E as manifestações, elas contribuíram bastante. O outro lado, que é a manifestação ruim, que é aquela manifestação de violência, estritamente política, essa não. Essa eu acho que tem que ser afastada, tem que ser combatida, sob pena até da gente perder avanços que a gente obteve após o regime militar, com a democracia, ou seja, tudo que foge à boa democracia nos faz temer que a gente possa perder direitos e garantias que nós conquistamos com tanta dificuldade. Doutor, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo já está terminando, qual a mensagem que o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo de Vitória, pode deixar aí para quem está nos assistindo? Eu vou pegar a carona aqui do Papa Francisco, independente da religião, mas acho que a palavra-chave é solidariedade. E a solidariedade, ela tem dois viés. O viés religioso, que é uma opção, e tem a questão do Estado mais solidarista,
onde você tem que olhar mais para o coletivo. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas pensem um pouco mais no coletivo. Quando elas forem tomar uma decisão, pensar um pouquinho no seu vizinho, no seu amigo de bairro, no seu bairro, na cidade. Então, eu acho que esse pensamento e esse sentimento, ele faz com que a gente tenha um mundo melhor, com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Então, essa é a esperança, que a gente pense com mais solidariedade. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Marcelo Lemos Vieira, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Nós agradecemos. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.